Olha, no ano passado, a número 2 do Augusto Aras, Lindor Araújo, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para que o desembargador Eduardo Almeida Prado, do TJ de São Paulo, fosse investigado por infração de medida sanitária e abuso de autoridade. O abuso de autoridade foi a parte ali que ficou mais famosa em razão daquela carteirada que esse desembargador tentou dar. Muita gente se lembra desse episódio. E ela pediu essa investigação por infração de medidas sanitárias justamente por ele ter passeado sem máscara numa praia em Santos. Aí agora, o alvo é o presidente Jair Bolsonaro, que colocou o Augusto Aras no comando da Procuradoria-Geral da República. Augusto Aras que mantém como seu braço direito a Lindor Araújo. Aí o caso muda. Olha só o duplo padrão moral, o pau que dá em Chico, que não dá em Francisco, como queiram chamar, a incoerência, que obviamente a gente comenta do ponto de vista dos elementos em jogo. Agora, muitas vezes a própria incoerência, ela tem uma coerência na imoralidade. Quer dizer, a pessoa que está lá para se omitir diante dos erros, dos eventuais crimes de responsabilidade, de qualquer abuso, de qualquer desvio por parte do presidente da República, é natural que ela haja a respeito dele com um critério diferente do que ela age a respeito de outras pessoas. Para além disso, porque isso é só a cereja do bolo, né? Que ela já tenha focado na infração sanitária de outra pessoa e agora não faça isso no caso do presidente. Tem o fato de ser uma conduta absolutamente irresponsável e inconsequente num país como o Brasil, de pandemia que ainda não está controlada e durante a qual morreram mais de 570 mil pessoas por Covid-19. As máscaras estão sendo usadas no mundo civilizado. Há obrigatoriedade de máscaras nos países que estão com a pandemia ainda em uma situação de descontrole. Quem desobriga o uso de máscara, geralmente é aquele país que já está com uma imunização em massa avançada e, para além disso, porque não é só isso, e que tratou toda a pandemia de uma maneira melhor, em que já houve essa cultura de se tomar cuidados, até porque os governantes, as autoridades públicas em geral, deram um exemplo ao contrário do que aconteceu aqui no Brasil. Então a PGR bolsonarista é o fim da picada. Ela merece ser alvo, a PGR, é claro que a Lindora também, mas agora a iniciativa dos senadores, da qual a gente já vai falar, é sobre a omissão do Augusto Aras, e ela merece, a PGR, ser alvo desses pedidos. Porque é uma proteção sem tamanho. É uma extensão da claque virtual bolsonarista na Procuradoria-Geral da República. Então essa passada de pano para o presidente, ela ocorre no centrão político, no centrão militar, no centrão da comunicação, como eu chamo todos esses agentes políticos, marqueteiros do governo, que estão aí disfarçados de comentaristas, ou às vezes até o que é pior, de jornalistas, que não são. E essa passada de pano se estende a um órgão que deveria atuar de maneira independente, com os mesmos critérios para pessoas diferentes, de cargos diferentes. Os mesmos critérios legais, morais, não é o caso da Procuradoria-Geral da República. Então, a gente continua recomendando o uso de máscaras aqui no Brasil, continua recomendando aos nossos ouvintes que tome a primeira dose, que tome a segunda dose, que fique ligado aí no noticiário, porque há estudos já sendo encomendados para a hipótese de necessidade de se tomar a terceira dose. Ainda se vai avaliar se isso é para uma vacina, se isso é para todas. O noticiário hoje está tratando disso, terceira dose. O próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aventando essa possibilidade, mas ainda sem dar informações objetivas. E ele mesmo, apesar disso, agora há pouco, há um canal investigado por fake news, um desses bolsonaristas, o Queiroga se disse contra o uso de máscara obrigatório. Porque está legitimando as narrativas bolsonaristas, que colocam tudo num critério maluco, absolutamente distorcido de liberdade.
que no fundo é a defesa da liberdade de infectar os outros e de eventualmente causar a morte dos outros, porque muitas pessoas que se infectam, muitas vezes pela irresponsabilidade alheia, elas acabam sendo internadas, sendo entubadas e morrendo. Então, os países que estão avançando durante a pandemia, no sentido de maior controle, são aqueles que passaram por sacrifícios temporários, em que as pessoas passaram por certas renúncias para conquistar a liberdade maior, mais rapidamente. No Brasil se prolonga tudo porque você tem uma narrativa política de interesse eleitoral, é o interesse no discurso plebiscitário, do nós contra eles, que vai sendo ajustado a cada momento ao sabor da conveniência. Eles, uma hora, são um determinado grupo, 2018, o combate à corrupção. Então, nós somos aqueles que vamos combater a corrupção e tal, e eles são os outros. Aí vem à tona a movimentação bancária típica de assessor de gabinete, a investigação avança, mostra o peculato, a holding familiar, como chamava o Major Olímpio, que dizia que rachadinha é coisa de ladrão. Aí, bom, precisa de um novo eles, porque afinal, esse eles virou nós, para o bolsonarismo, que é a frente ampla pela impunidade. Aí se coloca gente nossa, como diz o presidente, em cargos estratégicos, como a própria PGR, Augusto Aras lá da turma do José Dirceu, que agora está fazendo campanha para a indicação do André Mendonça, indicação do Jair Bolsonaro para o STF. Quem está fazendo campanha é o mensaleiro petista também condenado no Petrolão. Então o Bolsonaro precisa de um novo eles. Aí, peraí, o Barroso está no TSE, está posando contra o voto impresso, então esse é o novo eles agora. Então agora eu vou canalizar o ódio das minhas massas de manobra para o novo eles, que é representado na figura de Barroso. Então agora vamos posar de antissistema enquanto estamos lá juntos, com o centrão no governo, aprovando fundão eleitoral de bilhões de reais, deixando a boiada passar no Congresso, votando junto com o PT para alteração da lei de improbidade, para jabuti no pacote anticrime, e todas essas medidas aí, porque o que foi aprovado durante o governo Bolsonaro é isso, é mais blindagem para bandido. É isso que foi aprovado, reforma administrativa, reforma tributária, tudo isso está sendo postergado. E vem reforma tributária com mais imposto aí para o cidadão. Então eles precisam de um novo eles o tempo todo. E agora, e fizeram isso, né, esse que é o arremate aqui do meu comentário, é que eles usaram a pandemia para fazer isso. Só que a pandemia, ela tinha um diferencial em relação a todos os outros casos. As pessoas iam morrendo. Eles falaram assim, bom, tá todo mundo aí querendo máscara, querendo vacina e tal. Não, nós vamos dizer aqui que é gripezinha, não é tão grave assim, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, declaração de Jair Bolsonaro, e daí, não sou coveiro, coisa de frouxo, de maricas, tomar cuidados sanitários. Tudo isso foi discurso do Jair Bolsonaro. Então ele viu assim, bom, se a imprensa quer isso, se os organismos internacionais que os bolsonaristas combatem querem isso também, quer dizer, todos os cuidados, a imunização, então nós vamos ficar contra. Porque é no meio desse conflito, desse caos, que a gente faz a nossa propaganda. Só que aí as pessoas foram morrendo. Teve essa consequência literalmente vital, uma consequência danosa, a morte das pessoas por Covid-19. Aí veio uma grande pressão e eles foram tentando ajustar a narrativa ao mesmo tempo que foram liberando as pastas ali, como da saúde, para fechar acordos, porque perceberam que era aquilo que era necessário fazer. Só que eles não dão o braço a torcer, então eles mantêm uma retórica lá beligerante, mesmo que eles liberem ali a aquisição de vacinas, mas aí culpam os governadores, os prefeitos, chamam de ditadores, etc. E agora você tem esses legitimadores das narrativas bolsonaristas. E, lamentavelmente, uma delas está na Procuradoria-Geral da República, que deveria atuar com independência e deveria aí se voltar contra todas as autoridades com foro privilegiado que estão incorrendo em barbaridade.